Olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a transformada da função delta de Dirac. Bem, na aula passada nós usamos o segundo teorema do deslocamento para calcular a transformada de Laplace de funções que eram descontínuas, correto? Bom, uma situação diferente surge quando nós queremos determinar a resposta de um sistema que recebe um golpe seco exatamente no instante x igual a x0, né? A gente pode aproximar essa situação, por exemplo, por EDOs da forma y2' mais py' mais qy igual a delta a x menos x0, onde delta a x menos x0 é exatamente essa função definida por três sentenças, né? Como que ela está definida? No intervalo x0 menos a, x0 mais a, ela é constante igual a 1 sobre 2a, correto? E nos demais intervalos ela é zero, tudo bem? Essa função modela uma situação em que uma determinada força ela é aplicada num intervalo bem pequenininho e com uma intensidade bem grande. Graficamente a gente tem isso daqui, ó. Então, apenas no intervalo de x0 menos a até x0 mais a função é não nula, constante igual a 1 sobre 2a, e nos demais intervalos ela é constante igual a zero, ok? Percebam que conforme eu faço a ficar pequenininho, ou seja, se eu faço a tender a zero, esse intervalo aqui ele vai diminuindo, correto? Ou seja, quando eu tomo o limite de a indo para zero, esse intervalo na verdade ele vai tender apenas um ponto x0, tudo bem? E 1 sobre 2a, conforme a vai para zero, né, claro, por valores maiores do que zero, 1 sobre 2a tende na verdade a mais infinito, né? Ó, um outro gráfico mostra essa situação. Nesse caso aqui eu peguei um A um pouquinho menor, né, ou seja, um pouco mais próximo de zero, então percebeu que o intervalo aqui ficou menor e o valor constante igual a 1 sobre 2a que a função assume nesse intervalo ficou maior, né? Ok? A integral dessa função aqui, que na verdade pode ser escrita dessa forma por conta da definição dela, né? Exatamente igual a 1, é a medida da intensidade do termo forçante. No sistema mecânico, a integral é o impulso total, né? Essa integral aqui ela corresponde ao impulso total da força delta a x menos x0, ou a voltagem total imposta ao circuito no caso de um circuito elétrico, correto? Bom, mas a gente está interessado, essa situação começa a modelar, né, o nosso problema, mas a gente está interessado exatamente na situação em que a força é aplicada num único golpe, exatamente no instante x igual a x0, né? Ou seja, exatamente no x igual a x0 ocorreu uma descarga elétrica, ou exatamente no instante x igual a x0 ocorreu um golpe seco, tudo bem? É exatamente essa situação que nós estamos interessados. Bom, o que a gente faz então? Como que a gente pode obter então o impulso instantâneo, né? Ele é obtido por meio de uma função, esse aspas, pessoal, essa função entre aspas eu vou justificar, tá? Chamada de função delta de Dirac e definida por essas duas propriedades, ou seja, a função delta de Dirac no instante x igual a x0, ela é mais infinito e ela é zero em todos os demais pontos. E além disso, essa integral imprópria é constante igual a 1. Ok? O interessante, pessoal, é que os físicos introduziram toda essa noção e eles obtêm resultados satisfatórios com essa abordagem. Só que, do ponto de vista matemático, isso não faz o menor sentido. Por exemplo, não existe uma teoria de integração que seja minimamente coerente em que essa integral aqui seja constante igual a 1, uma vez que a função delta é definida dessa forma. Vocês concordam comigo? Então, a gente tem que tentar dar algum sentido. Os próximos passos a partir de agora serão em tentar estabelecer minimamente as bases dessa abordagem, ok? Bom, começando, a gente pode observar que formalmente a função delta de Dirac, na verdade, então, ela pode ser vista como sendo esse limite, né? É o limite das delta A quando A tende a zero, ok?
A propriedade retirada da equação 1, né, ou seja, dessa integral imprópria igual a 1, a propriedade retirada de 1, e que é frequentemente usada para resolver problemas, é que essa integral imprópria aqui, ela é igual à função f aplicada no ponto x0 para qualquer função contínua f. Então, o que a função delta de Dirac faz, né? Basicamente, ela faz o seguinte: quando eu pego uma função contínua e integro de 0 até mais infinito, o efeito que ela causa é, de certa forma, privilegiar a função f exatamente nesse ponto x0. Ok? A gente vai tentar, então, dar algum sentido para essa igualdade. Assim como 1, isso aqui também, a priori, não tem matematicamente sentido. Então, vamos tentar formalizar essa ideia, tá? Para a gente fazer isso, a gente considera então essa integral imprópria como sendo esse limite aqui, ou seja, a integral imprópria de f, função delta de Dirac, né, é simplesmente o limite de a tendendo a zero dessa integral imprópria com a função f multiplicado pelas delta de Dirac, quer dizer, pela função delta a, né? Okay? Essa função aqui também é conhecida como impulso unitário, tá? Justamente por conta dessa integral ser constante igual a 1. Ok? Então vamos lá. Então como que a gente pode fazer isso? Tá? Então o nosso objetivo agora é, a partir dessa definição, ou seja, a partir do momento que nós assumimos que essa integral imprópria aqui corresponde a esse limite, né? Então seria interessante a gente poder mostrar que essa igualdade é verdadeira. Tudo bem? Então vamos fazer isso, tá? Então vamos lá, de fato, né? Ó, vou usar uma outra cor aqui, tá? Então, de fato, né? Então a gente tem o seguinte, né? Ó, eu vou partir já desse limite, tá? Limite, ó. Então observe o seguinte, ó. Limite de a tendendo a zero, né? Dessa integral aqui, de 0 até mais infinito, da função f, ok? Delta a x menos x0 dx, né? Bom, pessoal, isso aqui na verdade eu posso reescrever isso como sendo o quê? Eu posso reescrever isso usando a definição, né, da função delta a. Ó, a gente pode reescrever isso aqui como sendo simplesmente o quê? É o limite, né, de a tendendo a zero dessa integral aqui, de 0 até mais infinito. Vamos lá, como que a função delta a é definida, né? Ela é constante igual a 1 sobre 2a apenas no intervalo de x0 menos a até x0 mais a, e 0 nos demais intervalos. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, essa integral, como sendo simplesmente o quê? A integral de x0 menos a até x0 mais a, função f, ok? Vezes a delta a. Mas nesse intervalo, a função delta a, ela é constante igual a quem, pessoal? Constante igual a 1 sobre 2a, correto? Tudo bem? Temos isso, né? Bom, 1 sobre 2a é uma constante, eu posso retirar para fora da integral, então isso aqui na verdade é quem? É o limite, né? 1 sobre 2a, integral x0 menos a, x0 mais a, da função f de x dx, correto? Isso quando a tende a zero, né? Bom, usando agora o teorema fundamental do cálculo, pessoal, vocês lembram como que fica essa integral definida aqui? Isso aqui é simplesmente o quê? É o limite, né? 1 sobre 2a, vezes quem, galera? Então, ó, vezes, isso aqui é simplesmente o quê? Uma primitiva da função f' aplicado em x0 mais a, menos essa primitiva, aplicado aonde? Opa, deixa eu arrumar esse x0. Aplicado no ponto x0 menos a, né? Ok? Então é isso que o teorema fundamental do cálculo diz pra gente, que essa integral definida é simplesmente uma primitiva da função f aplicado em x0 mais a, menos essa mesma primitiva aplicado no ponto x0 menos a. Ok? Isso aqui quando a tende a zero, né? Bom,
Agora, galera, a gente vai tentar reescrever isso aqui um pouquinho melhor, tá? Esse limite, ó. Como que a gente pode fazer? Eu vou somar e subtrair alguma coisa interessante aqui, tá? Então isso aqui na verdade é, ó. Então isso aqui vai ser simplesmente o quê? É o limite, né? Quando A tende a zero, ó, 1 sobre 2A, que multiplica. Então, Fzão x0 mais A, menos Fzão x0, ok? Mais Fzão x0, ok? Menos Fzão x0, deixa eu arrumar aqui, x0 menos A, né? E fechou aqui. Tudo bem? O que eu fiz, pessoal? Eu somei e subtraí Fzão de x0. Então eu não alterei nada, né? Eu posso reescrever isso agora, ó, da seguinte forma. Então isso aqui na verdade vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser simplesmente, ó, limite quando A tende a zero, correto? Esse meio aqui eu posso deixar aqui, né? Então ficou simplesmente meio que multiplica quem, pessoal? Fzão x0 mais A menos Fzão x0, tudo isso dividido por quem? Tudo isso dividido por A, né? Ok? Então, tudo isso dividido por A. Vamos lá. Mais, né? Fzão x0 menos Fzão x0 menos A. Ok? Novamente, tudo isso dividido por A. Sim? Ok, dá para melhorar isso um pouquinho ainda, não dá? Ó, a gente pode reescrever isso aqui simplesmente como sendo quem? Bom, vocês já estão vendo para onde isso está caminhando, né, galera? Isso aqui está parecendo exatamente com a definição de quem? O limite dessa parte aqui, quando A tende a zero. Exatamente o quem? A derivada da função Fzona, não é? Mesma forma aqui, tá? É só reescrever isso um pouquinho melhor, ó. Isso aqui vai ser quem? Limite, ó, quando A tende a zero, ok? Meio que multiplica, vamos lá, Fzão x0 mais A menos Fzão x0, tudo isso dividido por A. Aqui, pessoal, eu vou colocar um menos em evidência, ó, menos Fzão x0 menos A menos Fzão x0, correto? Observam que, ó, deixa eu dividir isso aqui já por A, né, ó. Dividindo por A. Então, observem que quando eu faço a multiplicação por menos, ó, eu volto a ter o que eu tinha antes, né? Menos Fzão x0 menos A, menos com menos, mais Fx0, ok? Esse menos aqui, pessoal, eu posso colocar no denominador, ó. Então, eu posso escrever isso mais e menos A aqui, tá? Tudo bem? Então, agora a gente pode escrever isso da seguinte forma, ó. Isso aqui, na verdade, vai ser o quê? Isso aqui, na verdade, vai ser meio vezes o limite quando A tende a zero de Fzão x0 mais A menos Fzão x0, tudo isso dividido por A, né? Ok? Mais meio limite A tendendo a zero, Fzão x0 menos A menos Fzão x0, novamente tudo dividido por menos A agora, né, ó. Ops. Ok, menos A. Quando A tende a zero, né? Pessoal, esse limite aqui, ó, é exatamente a derivada, ó. Isso aqui vai ser simplesmente meio vezes a derivada dessa função Fzona em qual ponto? Ponto x0.
Mas esse limite também, galera, ó, como aqui é x0 menos a e aqui no denominador está menos a, então isso aqui também coincide com o limite da derivada, tá? Desculpa, coincide com a derivada da função f zona. Então isso aqui na verdade vai ser meio derivada da função f zona no ponto x0. Mas, gente, f zona é uma primitiva da fzinho. Então, se ela é uma primitiva, a derivada da quem? É exatamente fzinho, não é? Ou seja, meio fzinho no ponto x0 mais meio fzinho no ponto x0. Meio fzinho no ponto x0 mais meio fzinho no ponto x0, isso aqui na verdade é exatamente a função aplicada no ponto x0. E a gente provou então a nossa afirmação. Ok? Então acabamos de provar o seguinte, ó. A gente acabou de provar que se a gente assumir como definição para essa integral imprópria esse limite aqui, essa propriedade é verdadeira, ó. A gente obtém a propriedade 2, ok? Que é o que os físicos usam para resolver o problema, resolver algumas EDOs, onde a força é aplicada exatamente num determinado instante x0. Tudo bem? Ok, galera, então vamos lá, continuando, tá? Espero que não esteja sendo muito rápido. Bom, o que a gente ganha então com aquela integral imprópria que está em 2, né? A gente pode calcular a transformada de Laplace da função delta de Dirac. Tudo bem? Então vamos lá, teorema. Para x0 maior do que 0, a transformada de Laplace da função delta de Dirac é exatamente essa exponencial aqui, e elevado a menos s x0, ou menos x0s, tá? Se vocês quiserem. Como que a gente pode observar que isso é verdade, né? Então vamos lá, ó. Por definição, galera, a transformada da delta de Dirac seria essa integral aqui, correto? Integral de elevado a menos sx delta de Dirac, sim? Só que de 2, o que a gente observou? Assumindo, claro, pessoal, que essa integral imprópria aqui, ó, quando eu tenho essa delta de Dirac, isso aqui é um limite, né? Ok? É aquele limite lá que nós estipulamos para demonstrar 2, tá? Então, usando 2, a gente ganha que essa integral imprópria é exatamente quem? Exatamente a função exponencial no ponto x0, ou seja, e elevado a menos sx0, ok? Então, com isso, a gente consegue então mostrar que a transformada da delta de Dirac é essa exponencial. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo para a gente aplicar isso, tá? Então vamos lá, ó. Resolva o seguinte PVI, tá? Então, essa EDO aqui com essas condições complementares, né? Então o que está acontecendo aqui? Exatamente no instante x igual a π, ocorreu um golpe seco com intensidade 2. Tudo bem? Daí isso pode ter várias interpretações, né? Então por onde a gente começa, né, gente? É o tipo de solução padrão, né? Vamos lá, então o que a gente faz? A gente pode começar escrevendo, né, que yzinho de x é a solução do nosso PVI. Então, seja yzinho, a solução, né? A solução do PVI, ok? E yzão de s igual a exatamente quem? Yzão de s é exatamente a transformada de Laplace dessa nossa yzinho. Sim? Então, aplicando a transformada de Laplace em ambos os lados, né, da nossa EDO, o que a gente ganha, pessoal? A gente ganha o seguinte, ó, a transformada da derivada segunda, então vai ficar simplesmente o quê? S ao quadrado, né? Yzão menos S y0, né? Menos y' 0, correto? Então isso aqui, gente, é referente à transformada da derivada segunda, né? Vamos lá. Mais duas vezes quem? Então, mais duas vezes a transformada da derivada primeira. Então, mais S, yzão S, menos y0.
ok? Fechou aqui. Mais duas vezes a transformada da função y, né? Então, mais duas vezes y de s. Então, tudo que eu escrevi, pessoal, até o momento é referente à transformada desse lado da IDO, né? Tudo isso tem que ser igual, então, a duas vezes a transformada da função delta de Dirac, ok? Então, isso aqui, na verdade, tem que ser igual a duas vezes a transformada da função delta de Dirac, correto? Ó, delta de Dirac no ponto x menos π, não é? Sim? X menos π. Vamos lá então. Essa igualdade é verdadeira, se somente se o que ocorrer. Então, essa igualdade vai ser verdadeira, se somente se essa outra igualdade for, né? Então, vamos lá. Y0, pessoal. Quem que é Y0? Ó, para nossa alegria, a função em zero tem que ser zero e a sua derivada em zero também tem que ser zero, né? Então, a gente ganha o seguinte, ó. Esse cara aqui é zero e esse cara aqui também é zero. Isso aqui também é zero, né? Tudo bem? Então, nós vamos ter a seguinte igualdade. S quadrado, y s, né? Mais 2s, y s, mais duas vezes y igual duas vezes, qual que é a transformada da delta de Dirac, pessoal? É simplesmente quem? E elevado a menos πs, não é? Ok, ó. A transformada da delta de Dirac centrada no ponto x0 é simplesmente E elevado a menos sx0, ou menos E elevado a menos x0s, né? Temos isso, então, até o momento, né? O que dá para fazer aí? Eu posso juntar os y e a gente ganha o seguinte, então. Nós vamos ter, então, s quadrado mais 2s mais 2, né? Multiplicando y de s igual a quem? Igual a 2e elevado a menos πs. Sim? Ou seja, passando então essa parte dividindo, a gente ganha o seguinte, né? Então a gente ganha que y de s, na verdade vai ser quem? Y de s é 2e elevado a menos πs dividido por s ao quadrado mais 2s mais 2. Ok? E aí, gente, como que a gente procede nesse caso? Vocês lembram? S quadrado mais 2s mais 2, esse cara não tem raízes reais, né? Ok? Delta nesse caso aqui vai ser 4, né? 4 menos 4ac vai dar um número negativo, ou seja, não tem raízes reais. Então a ideia nesse caso é o quê? É preencher quadrado, né? Ou seja, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. Isso aqui, na verdade, eu posso reescrever como sendo o quê? 2e elevado a menos πs. Na verdade, aqui vai ser o quê? S mais 1 ao quadrado. Vamos lá. S mais 1 ao quadrado dá o quê quando eu desenvolvo isso? S quadrado mais 2s mais 1. Ou seja, para a gente retornar ao que nós tínhamos anteriormente, basta eu pegar e somar 1 aqui, não é? Sim? Ok, pessoal, agora com isso a gente pode trabalhar, né? Agora eu consigo determinar qual que é a transformada inversa disso. Vocês concordam? Então, portanto, né? Y de x, que é a solução do nosso PVI, é a transformada inversa de quem? Do Y de S, não é? Sim? Ou seja, a gente vai ter que aplicar tanto o segundo teorema do deslocamento quanto o primeiro teorema do deslocamento aqui, né, gente?
Ó, eu vou escrever isso da seguinte forma, ó. Então, primeiro aplicando o segundo teorema do deslocamento, né? Isso aqui vai ser simplesmente quem? Ó, como eu tenho uma exponencial, vai ser um degrau, eu vou ter que multiplicar por um degrau unitário, né? Ó. Então vai ser u π x vezes quem? Vezes a transformada inversa dessa função aqui, né? Ó. 2 dividido por s mais 1 ao quadrado mais 1, correto? Só que a gente tem que ficar atento, né? Que no lugar de x eu tenho que colocar quem, pessoal? Ó, no lugar de x eu tenho que colocar x menos π quando eu efetuar o cálculo dessa transformada inversa. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Isso aqui na verdade vai ser igual a quem? Isso aqui então é degrau unitário upx vezes... Bom, talvez isso aqui não esteja... Esse 2, ó, eu posso retirar para fora, né? Então vou colocar aqui já, ó, para não nos atrapalhar. Como a transformada, tanto a transformada de Laplace como a transformada inversa de Laplace são lineares, né? Eu posso retirar esse 2 que é uma constante para fora. Então 2 vezes degrau unitário, ok? Então vou escrever isso dessa forma, ó. Transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1, só que no lugar de s tem que ser quem? S mais 1, né? Só para a gente visualizar o que está ocorrendo. E aqui, no lugar de x, isso tem que ser quem, pessoal? No lugar de x, nós temos que colocar x menos π, ok? Estamos quase terminando, então. Vamos lá, ó. Essa função aqui, pessoal, lembra qual função cuja a transformada de Laplace corresponde a 1 sobre s quadrado mais 1? Exatamente, né? A função seno. Então isso aqui vai ser simplesmente o quê? 2 vezes degrau unitário upx vezes a função seno, né? A gente tem que multiplicar. Então lembrando que a gente tem que multiplicar quando a gente vai aplicar, né, o primeiro termo do deslocamento, tem que multiplicar pela exponencial, né? Ok? Então isso aqui vai ser simplesmente quem? E, né, como é s mais 1, ou seja, s menos o a, né? Então ficou quem? E elevado a menos x vezes o seno de x. Só que no lugar de x eu tenho que colocar quem? X menos π. Ou seja, isso vai ser simplesmente quem? 2 vezes degrau unitário, né? Up x vezes. Ó, pessoal, essa parte aqui, ó, essa troca eu faço apenas aqui na transformada inversa, tá? Ó, isso aqui é referente a essa parte aqui, tá? Tudo bem? Por isso que eu não estou trocando esse x para o x menos π, porque essa observação é referente a essa transformada inversa aqui. Tá bom? Não se confundam. Então isso aqui na verdade vai ser quem? 2 vezes a degrau unitário upx e elevado a menos x menos π vezes quem? Seno de x menos π. Ok? Então essa é a solução do nosso PVI. Tranquilo, gente? O que vocês acharam? Ó, graficamente, a gente teria o seguinte, ó. Olha que legal. Então, graficamente, vou colocar aqui eixo Y, eixo X. Vamos imaginar que o π está aqui, tá? Então, o que está acontecendo? A função ela é constante igual a zero, né? Até a π, ó, constante igual a zero. Exatamente no instante x igual a π, ocorreu o impacto, né? Ou seja, exatamente nesse instante, digamos que ocorreu um golpe seco, né? Então, o gráfico da função nesse caso, se vocês pegarem e plotarem isso, pessoal, vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então, algo mais ou menos assim.
ok? Ou seja, exatamente no instante x igual a π, ocorreu o impacto, conforme x vai ficando muito grande, os valores da função vão se aproximando de zero. Tudo bem? Vamos lá então. Outro exemplo, para a gente fixar bem esse conteúdo, tá? Resolva o seguinte PVI, gente. Então, nesse caso aqui nós temos a IDO y2' mais y igual a 4 delta x menos 2π, né? Então, nesse caso aqui, o impacto ocorreu no instante x igual a 2π e ele tem intensidade 4, né? Ok? Então, vamos lá. Então, como antes, né, a gente começa dando nome aos bois. Vamos lá, então vamos considerar, seja yzinho de x, a solução do PVI, tudo bem? E yzão de S igual a transformada de Laplace, né? Deixa eu escrever aqui embaixo, a transformada de Laplace da função yzinho. Ok? Então o que a gente vai fazer é aplicar a transformada em ambos os lados dessa igualdade aqui, né? Então vamos lá, transformada da derivada segunda, S ao quadrado, yzão de S, menos SY0, menos Y'0, correto? Então isso aqui é referente, pessoal, à transformada de Laplace da derivada segunda, mais a transformada de Laplace da própria função, né? Então, mais yzão de S. Ok? Tudo isso igual a quem? Igual a 4 vezes a transformada da delta de Dirac ali, né? Então, 4 vezes a transformada de Laplace da função delta de Dirac centrada no ponto 4π, deixa eu ver, 2π, né? 2π. Ok? Então vamos lá. Quem que é o y0? Né? y0 é 1 e a sua derivada em 0 é 0. Então a gente tem o seguinte, ó. Esse cara aqui, na verdade, é 1, né? E esse cara aqui, na verdade, é 0, correto? Então, reescrevendo isso, a gente ganha o seguinte, ó. Então, nós vamos ficar com S ao quadrado, yzão de S, menos S mais yzão de S igual a 4 vezes a transformada da delta de Dirac centrada em 2π e elevado a menos 2π menos 2πs, correto? Ok, juntando o que dá para juntar então, a gente obtém o seguinte, né? S ao quadrado mais 1, que multiplica yzão de S, na verdade vai ser igual a quem? Vai ser igual a S, esse menos S passa para o outro lado mais S, né? Então ficou S mais 4e elevado a menos 2π menos 2πs. Bom, passando então x² mais 1 dividindo, a gente obtém o seguinte, né? A gente obtém que yzão de S, na verdade vai ser quem? S sobre S ao quadrado mais 1 mais 4e elevado a menos 2πs dividido por S ao quadrado mais 1. Nesse caso aqui, pessoal, as coisas já estão prontinhas para a gente calcular a transformada inversa, né? A gente nem precisa manipular, olha que coisa boa. Tomara que caia um desse na prova, né? Portanto, yzinho de x, né, é a transformada de Laplace inversa da função y-zona. Ok? E isso, na verdade, é quem? Vai ser simplesmente o quê? Transformada inversa da função s dividido por s ao quadrado mais 1, né? Mais... Oxe. Então, mais... vou colocar aqui... 4 vezes a transformada inversa da função e elevado a menos 2πs dividido por s ao quadrado mais 1. Ok?
Bom, pessoal, aqui a gente vai ter que aplicar o segundo teorema do deslocamento. Essa aqui é direta, né? Então isso aqui na verdade vai ser igual a quem? Isso aqui é simplesmente qual que é a função cuja transformada dela dá S dividido por S quadrado mais 1? Exatamente, né? Cosseno de x mais 4 vezes... Bom, pessoal, aqui, lembrando que é exatamente o segundo teorema do deslocamento, né? Então vai ser o quê? Vou pegar isso aqui e multiplicar pelo degrau unitário. Então ficou 4 vezes o degrau unitário U2π x, não é? Vezes a transformada inversa de quem? De 1 sobre S ao quadrado mais 1. Tudo bem? Só que no lugar de x, gente, ó, no lugar de x, após eu efetuar o cálculo da transformada inversa, eu tenho que colocar quem no lugar de x? Vocês lembram? No lugar de x eu tenho que colocar x menos 2π. Ok? Então isso aqui na verdade vai ser quem? Isso aqui na verdade vai ser cosseno de... Ó, novamente, pessoal, eu vou ter que trocar o x por x menos 2π apenas na parte da transformada inversa, tá? Ó, isso aqui, essa troca é referente a esse bloco, tá? Isso não afeta o degrau unitário. Tudo bem, gente? Então isso na verdade é cosseno de x mais 4 vezes a degrau unitário U2π x vezes quem? Qual que é a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre S quadrado mais 1? Seno de x, não é? Então, novamente, no lugar de x aqui, eu vou ter que trocar por x menos 2π, né? Ou seja, então isso aqui na verdade é cosseno de x mais 4 vezes a degrau unitário U2π x vezes seno de x menos 2π. Ok? Então, se eu não errei nada, gente, essa aqui é a solução do nosso PVI, tá? Cosseno de x mais 4 vezes o seno vezes a degrau unitário. Tranquilo, gente? O que vocês estão achando? Muito fácil, né? Bom, então esse era o conteúdo da aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre convolução e derivada de transformadas, tá? Então, abraços, bons estudos e bom feriado para vocês.